Aula 5, frente 2 da apostila do SAS. Aula 1 das atividades propostas aqui. 1. Nos vértices de cada nos vértices de um quadrado são fixadas duas cargas positivas e duas negativas do mesmo módulo, como mostra a figura a seguir. O campo elétrico resultante no centro O do quadrado é mais bem representado por... Bom, gente, o campo elétrico no ponto O para a carga positiva, ele sai. Então o campo elétrico está para cá. Carga positiva, o campo elétrico também está saindo no ponto O. Para a carga negativa, o campo elétrico entra. Então eu tenho aqui mais um pouco de campo elétrico, mais um pouco de campo elétrico. Gente, eu tenho dois vetores. Esses dois vetores são perpendiculares. O que eu tenho que fazer? Regra do paralelogramo. Certo? Feita a regra do paralelogramo, o vetor resultante está onde? O vetor resultante está aqui. Então a alternativa correta é a alternativa A. Tá ok? Né? Exercício 2. Na figura ao lado tem-se a representação de um campo elétrico por meio de suas linhas de campo. O ponto P pertence à linha de campo B. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase seguinte. Uma partícula de carga elétrica positiva, ao ser abandonada no ponto P, adquire um movimento acelerado, com módulo do vetor aceleração sobre a linha do campo B. Tá certo? Bom, então nós temos aqui o exercício 2. Então, olha só, a frase é: uma partícula de carga elétrica positiva, ao ser abandonada no ponto P, adquire um movimento acelerado com módulo de vetor aceleração. Aí nós temos a alternativa crescente ou decrescente, tá certo? Sobre a linha B. Né? Bom, então o que vai acontecer aqui, gente? No ponto P, eu tenho uma força F, tá certo? Porque a partícula aqui ela é positiva, tá certo? Nessa região, como as linhas estão mais juntas, não é isso? O meu campo elétrico aqui, nessa região, ele é maior do que nessa região onde as linhas estão mais afastadas. Então o que vai acontecer, gente? Nessa região a minha aceleração é maior e quando ela segue na direção, né? Quando ela segue aqui nessa direção, né? Ela vai ficando menor. Bom, gente, então a minha aceleração ela é o que? Ela é decrescente, tá certo? Né? Apesar de eu ter colocado esse vetor aqui grandão, parecendo, né? Parecendo que aumenta, mas não. A minha força é maior aqui, aí nesse ponto aqui, né? A minha força vai diminuindo, né? Porque o campo é menor, né? E à medida que o campo vai diminuindo aqui, a minha força se torna menor. Se a minha força se torna menor, a minha aceleração é menor. Ficou mais claro o desenho agora, né? Bom, e essa partícula não permanece na linha de força. A partícula, ela segue o quê? Ela segue o vetor força. Tá certo, gente? Se a força está nessa direção, não é isso? Ela vai seguir para cá, ela não vai fazer curvinha. A força não faz curva. O vetor não faz curva. Se o vetor não faz curva, né, a partícula não vai permanecer na linha de força do campo B. Então a alternativa correta é o quê? A aceleração, ela é decrescente, não é isso? E a partícula não permanece na linha B. Ela vai seguir a direção da força que está sendo aplicada, né? Ela segue a direção do vetor força, porque é o vetor força, não é isso? O vetor força é que vai gerar o vetor aceleração aqui na mesma direção. Tá ok, gente? Belezinha?
né? Exercício 2, alternativa D. Exercício 3. A figura a seguir mostra a visão lateral de duas placas finas, não condutoras, paralelas e infinitas, separadas por uma distância d. Ambas placas possuem densidades uniformes de cargas, são iguais em módulos e possuem sinais contrários, né? Bom, sendo E o módulo do campo elétrico devido a somente uma das placas, então, sendo E o módulo do campo elétrico devido a somente uma das placas, então os módulos do campo elétrico acima, entre e abaixo das duas placas são respectivamente. Bom, o que ele quer saber? Ele quer saber o campo elétrico nessa região, na região entre as placas e na região de baixo das placas aqui. Tá certo, gente? Bom, ele diz que as placas têm sinais contrários, então uma é positiva e uma é negativa. Eu vou fazer o seguinte: a placa de cima é positiva e a placa de baixo é negativa. A distância é razoável, então tem um campo elétrico uniforme. Vamos desenhar esse campo elétrico. Para a placa positiva, o campo elétrico está saindo aqui, certo? Para a placa negativa, o campo elétrico está entrando e o campo elétrico está entrando aqui, tá certo? Supondo que elas estejam a uma distância não muito grande, o campo elétrico seja uniforme, o que vai acontecer? Eu tenho um campo elétrico saindo aqui dentro dessa placa e tenho um outro campo elétrico chegando na placa de baixo. Logo, o campo elétrico aqui dentro será o quê? E dessa placa mais E dessa placa, então o campo elétrico aqui é 2E. O campo elétrico dessa placa, da placa de cima, está para fora e o campo elétrico aqui da placa de baixo está para dentro. Não é isso? Supondo que a distância é pouca, não é isso? Não tem nenhum problema. A única condição que eu tenho aqui é que, né, eu tenho um campo elétrico para cá, para baixo, outro para cima. Então aqui o meu campo elétrico ele será o quê? Meu campo elétrico será nulo nessa região. A mesma coisa acontece na região de baixo. Tá ok? Então, a alternativa correta é alternativa C, 0, 2E e 0. Tá ok? O campo elétrico fora das placas é 0, né? Dentro da placa 2E, né? E fora da placa 2E. Esse resultado aqui, gente, já é um resultado conhecido, né? É o campo elétrico de um capacitor. Isso ocorre porque as cargas das placas são as mesmas, não é isso? O campo elétrico ele é uniforme, né? Ele é razoavelmente grande, então nessa região de cima o campo elétrico aqui ele zera, dentro é 2E, zera. Então esse aqui é um resultado bom de guardar na cabeça aqui, né? O que ocorre, tá bom? Exercício 4. O tubo de imagem, também denominado cinescópio, é um elemento essencial no aparelho de TV tradicional. Ele possui um emissor de elétrons que são acelerados por campos elétricos em direção à parte interna da tela. Esta, ao ser atingida, emite luz, né? Então isso aqui é o que nós chamamos de tubo de televisão, daquelas televisões antigas, tá certo? Cada figura a seguir representa um modelo simplificado do cinescópio, né? Nesses modelos é mostrada a trajetória de um elétron que passa entre as placas de um capacitor carregado, com carga Q, entre as quais existe um campo elétrico E e atinge a tela da TV. Assinale a alternativa que representa corretamente a direção do campo elétrico entre as placas e a trajetória do elétron. Bom, gente, primeira coisa é corretamente o campo elétrico. Se eu tenho um capacitor, o campo elétrico ele sai da placa positiva e vai para a placa negativa, tá certo, gente? Então, se eu tenho aqui duas placas, uma positiva e outra negativa, o campo elétrico sai da placa positiva e vai para a placa negativa. Então, a alternativa A está errada, a alternativa D também está errada, está errado, o campo elétrico não está fazendo isso.
A alternativa B está correta aqui, o campo elétrico está saindo da positiva para a negativa. A E está errado, né? E a C também está correto, está saindo do positivo para o negativo. Gente, se o campo elétrico está indo do positivo para o negativo, tá certo? Né? Então, se meu campo elétrico ele está indo para baixo, a força que aparecerá no elétron, que está aqui, será contrária ao campo, para cima. Logo, a única alternativa correta é a alternativa C, tá certo? Então é isso aí, tá certo? Então, beleza. Exercício 5, um capacitor, né? Lembrando o que é um capacitor, gente. Capacitor é um dispositivo que armazena cargas elétricas, não é isso? Então esse campo elétrico nessa região aqui, né, aumenta as cargas elétricas nessas placas, né? Essa carga armazenada é usada em circuitos eletrônicos, tá certo? Bom, então 5, um capacitor de placas paralelas está carregado com carga Q, havendo, portanto, uma diferença de potencial entre as placas. Uma partícula de massa M e Q positivo penetra a região entre as placas, conforme ilustra a figura a seguir, com velocidade V0. Enquanto a partícula estiver na região entre as placas, sua aceleração vetorial terá o mesmo sentido de V0? Variará de ponto para ponto, né? Bom, gente, essa partícula positiva, ela entra aqui, certo? Entrou, ela é positiva. O campo elétrico, ele está indo da placa positiva para a placa negativa. O campo elétrico está para cá, tá certo? O campo elétrico está para baixo. Se o campo elétrico está para baixo, a força que aparecerá na carga será para onde? Para baixo. Gente, e só há aceleração quando há força. Então, para onde está a aceleração? Para baixo. Bom, enquanto esse elétron, né, enquanto esse próton, essa carga positiva, né, nós não sabemos se é próton ou elétron, sabemos que é uma carga positiva, estiver aqui dentro, essa força é a mesma, porque aqui dentro é um capacitor e o campo elétrico ele é uniforme. Então a força em qualquer região aqui criada será a mesma. Logo, a aceleração também será a mesma, tá certo? Então o que acontece? Vamos ler cada um desses itens aqui que é importante a gente entender aqui, tá certo? A aceleração terá o mesmo sentido de V0? Não. V0 está para a direita e a aceleração está para baixo. Está aqui V0 para a direita, aceleração para baixo. Não tem o mesmo sentido, nem a mesma direção. Variará de ponto para ponto? Não. O campo elétrico é o mesmo, a força é a mesma, tem a mesma aceleração. É como se estivesse no campo gravitacional, né, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Tem sempre a mesma aceleração, tá certo? Né? Todos os corpos caem na Terra, né, isso com a mesma aceleração, não importa a massa. C. Terá componente paralelo às placas? Não, não tem componente paralelo às placas. O componente da aceleração ele é o quê? Perpendicular. Item D, independe de V0? Independe. Se aumentar V0, né? Se eu aumentar V0, não vai influenciar em nada o A. Né? É o princípio da composição das velocidades de Galileu. O movimento em uma direção não altera o movimento na outra direção. Eles são independentes, tá certo? Então o V0 aqui não vai influenciar em nada na aceleração que está para baixo, né? Vamos ver só E. Terá sentido contrário de V0? Não. A aceleração está para baixo. Então a única alternativa correta é a alternativa D. Tá ok? Exercício 6. O funcionamento do forno micro-ondas é baseado na excitação de moléculas polares, como as de água e de gorduras, por um campo elétrico variável no tempo. Em um modelo simplificado, essas moléculas podem ser constituídas por duas cargas elétricas pontuais, mais Q menos Q, separadas por uma distância fixa D. Considere uma molécula polar, inicialmente em repouso,
na presença de um campo elétrico E, como representa aqui na figura anterior. Nessas condições, essa molécula, vamos analisar, gente, né? O campo elétrico ele é lindamente uniforme aqui. Então, a partícula positiva, eu teria uma força para cima, e na partícula negativa, eu terei uma força para baixo. Gente, eu tenho uma força para cima, uma força para baixo no sentido contrário, né? Essas forças são as mesmas, porque as cargas têm o mesmo valor, né? E o campo é o mesmo, o campo é uniforme, então essa força é o negativo dessa daqui. Então o que vai acontecer, gente? Isso aqui não é uma balança, né? Não é como se fosse uma alavanca, como se fosse uma balança aqui. Essa carga vai descer e essa vai subir. Então eu terei o quê? Eu terei uma rotação. Essa carga aqui rotacionará, né? Ela virá para baixo. Aqui eu tenho a carga menos Q e aqui eu tenho a carga Q. Quando chega aqui, o que vai acontecer? Continuo tendo a força, menos F para baixo e F para cima. Essas forças não são iguais? Não é isso? Elas não são, se elas são iguais e estão em sentidos contrários, F menos F é zero. Então o que eu posso afirmar? Que aqui nessa posição eu tenho rotação. Quando ela rotaciona aqui, né, ela para e ela não se movimenta, ela não translada, ela não vai nem para cima e nem para baixo. Então, gente, qual a alternativa correta? Né? Nessas condições, terá movimento de rotação no sentido horário e translação. Não, só tem rotação no sentido horário. Então, anti-horário, esse aqui não é. Aqui a rotação é anti-horária. Aqui, rotação sentido horário. Terá movimento de rotação no sentido horário e não terá translação. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Tá ok? Exercício 7. O vento desloca uma nuvem carregada com velocidade v constante e horizontal, próximo da superfície da Terra. Veja a figura. A nuvem está carregada negativamente com uma distribuição de cargas uniforme. Suponha que devido à evaporação da água, moléculas de água estejam flutuando próximo à superfície da Terra, Pronto. Como o centro das cargas positivas de dois átomos de hidrogênio não coincide com o centro da carga negativa, né, do átomo de oxigênio, que constitui uma molécula de água, pode-se considerar cada molécula de água como um dipolo elétrico com carga mais 2E e menos 2E, e a carga do elétron. Esses dipolos estão especialmente representados inicialmente em repouso e com orientações aleatórias. Então eles estão desse jeito aqui, né? Considere sempre uniformes os campos gravitacionais produzidos pela Terra e elétrico produzido pela nuvem. Com relação aos fenômenos físicos que ocorrerão quando a nuvem passa sobre os dipolos, assinale a alternativa correta. Bom, então o que vai acontecer aqui, gente? O dipolo ele estará nessa região. Quando ele chega nessa região, que ele diz que é um campo elétrico uniforme, eu terei uma carga positiva para cima e uma carga negativa para baixo. Como esse campo elétrico é uniforme e essas cargas são iguais, aqui ó, mais 2E e aqui menos 2E, o que vai acontecer? Eu tenho uma força no sentido do campo, né? Tem uma força no sentido do campo, então eu errei a orientação, né? O positivo fica para baixo e o negativo para cima. Então, peraí. Tá aqui. Pronto. Vamos apagar aqui. Né? O campo ele está indo para onde? O campo ele está indo da Terra. Ah, não, estava certo aqui. Tá aqui. O campo ele estava indo da Terra para a nuvem. Na carga positiva aparecerá uma força para cima, que é proporcional a 2E, e na carga negativa aparece uma força para baixo, proporcional a 2E. Essas duas forças, elas são iguais. Então, uma menos a outra será quanto? Zero. Né? É parecido com o do problema, né? Do problema 6. Né? Rotacionou. Quando chegou aqui, a força F é igual a força menos F. F menos F é zero. Não é isso?
Então as forças que agem aqui, né, no dipolo positivo e negativo, a força que age em todos esses dipolos aqui, a força resultante será igual a zero. Então a alternativa correta aqui é a alternativa C. A força elétrica resultante em cada dipolo será nula. Tá ok? Exercício 8. Meteorologistas mediram a distribuição de cargas elétricas no interior das nuvens de tempestade, chamadas de cúmulos nimbus, e encontraram um perfil para essa distribuição de carga semelhante ao mostrado na figura a seguir. Nessa figura é montado ainda no solo, é mostrado ainda o solo sobre a nuvem, que fica carregado positivamente por indução, além dos pontos X, Y, Z e W em destaque. Desse modo, entre a parte superior e a parte inferior da nuvem, bem como entre a parte inferior da nuvem do solo, são produzidos campos elétricos na ordem de 100 volts por metro. Pode-se afirmar que o sentido do vetor campo elétrico entre os pontos X, Y e ZW é respectivamente. Bom, gente, o campo elétrico ele sai do positivo para o negativo, então aqui vai de X para Y e aqui de W para Z, para cima aqui embaixo e para baixo. Então qual a alternativa correta aqui? A alternativa correta é que o campo elétrico ele vai para baixo em XY, correto, né? E para cima em WZ. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Exercício 9, né? A quantização da carga elétrica, né? Essa é a experiência de Millikan, né? Toda vez que nós temos um exercício, né, com a experiência de Millikan, nós temos nós vamos igualar, não é isso? Ou estudar a relação força elétrica igual ao peso, né? Nesse problema nós vamos igualar, né? É só para lembrar disso daqui, isso aqui é importante, né? O exercício de gota de óleo sempre aparece. Esse aqui é um exercício, né? É uma experiência, né, de Millikan, né? Então vamos terminar de ler aqui, né? E vamos lembrar, força elétrica é igual ao peso. Então a quantização da carga elétrica foi observada por Millikan em 1909. Nas experiências, Millikan mantinha pequenas gotas de óleo eletrizadas em equilíbrio vertical entre duas placas paralelas, também eletrizadas, como mostra a figura a seguir. Para conseguir isso, ele regulava a diferença de potencial entre essas placas, alterando consequentemente a intensidade do campo elétrico entre elas, de modo a equilibrar a força da gravidade. Tá certo? Então, equilibrar a força da gravidade. Suponha que em uma das suas medidas a gota tivesse um peso de 2,4 vezes 10 elevado a n e a carga elétrica de 4,8, desconsiderando os efeitos, né? Blá, 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 qual, né, o campo elétrico aqui para que a gota fique em equilíbrio vertical. Então está aqui a gota, força elétrica está para cima, né, e o peso está para baixo, então uma é igual à outra. Então eu terei o que? Força elétrica é igual a peso, E é igual a Q, é igual a massa vezes a gravidade. Então E será a massa vezes a gravidade, dividido por Q. Né? A alternativa correta aqui, né, no exercício 9 é a alternativa A. Então vocês podem fazer a conta com isso daqui. Tá certo, gente? Um outro modo aqui, tá certo? Um outro modo de fazer. Nesse exercício, ele deu, né, para nós a unidade de medida. A unidade de medida é o que? Newtons por Coulomb. Gente linda, fofa e maravilhosa. Olha só, eu tenho newtons e eu tenho Coulomb. Para dar newtons por Coulomb, eu vou pegar o que? Vou pegar esse valor e dividir por esse. Pronto, não preciso nem da fórmula, não preciso nem disso aqui. Newtons por Coulomb, a única maneira de obter isso aqui é pegar esse valor e dividir por esse valor. Só que nós temos que lembrar
Aqui são 4 vezes esse valor, né? Porque são 4, né? São 4 aí elétrons ou coisa parecida. Vertical, 2 placas. Ah, não, esses 4 elétrons devem ter sido, né, na outra sala lá, um outro exercício. Então é 2,4 dividido por 4,8, tá certo? Bom, aqui nós temos o exercício 10, né? Exercício 10 não, tá joia, gente? Então, tá aí, até o exercício 9.